Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Seguimos com o Evangelho de São Lucas. São apenas 4 versículos. E o que nos diz hoje? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, poucos versículos. E o que temos ainda a meditar destes versículos? Recordemos, a palavra de Deus é sempre viva e sempre podemos tirar algo antigo e novo, como diz a própria Escritura, o próprio Evangelho, para nossas vidas. O Senhor inicia dizendo que os rins devem de estar cingidos e lâmpadas acesas. Este aspecto devemos de retornar àquilo que era usual do povo de Israel naquele tempo, no seu modo de vestir. O que? As túnicas iam até os pés. E, assim, para sair, caminhar, fazer uma corrida, uma longa caminhada, era necessário amarrar uma corda à cintura para levantar a túnica e poder ter esta facilidade no movimento. Esta primeira frase já nos lembra algo que passa desapercebido aos nossos ouvidos, ao nosso pensamento. Nos recorda o Êxodo. Nos recorda justamente o estar preparado para a passagem, que é a Páscoa, a passagem do Senhor, o momento em que o povo deve deixar o Egito e ir a servir a Deus na montanha, para depois, ali, partir para a Terra Prometida. E então, o Senhor Jesus aqui nos indica que devemos estar prontos a caminhar, a fazer o percurso da vida espiritual, continuamente preparados. E com as lâmpadas acesas, a luz que ilumina a nossa vida deve de ser o quê? A luz da fé. Recordemos, o enxergar é a luz da fé, a luz é a própria fé, é a luz que vem de Deus. Então o Senhor pede que estejamos sempre caminhando iluminados pela fé. E nós realmente podemos dizer que estamos fazendo esta peregrinação, este êxodo da nossa vida rumo à eternidade. O versículo que segue fala como pessoas, servos que estão esperando o patrão voltar da festa e ao chegar imediatamente, bater, vão recebê-lo. Este ponto
Jesus também nos fala para estarmos em prontidão. Por quê? Porque muitas vezes, pela aparente ausência e atraso do Senhor em nossas vidas, uma aparente falha dele em relação conosco, tendemos, porque isso é uma tendência humana, e somos humanos, tendemos a desistir, a fraquejar, a não esperar mais. Como quando marcamos com alguém tal dia, tal hora, em tal lugar, e a pessoa nunca chega. 10 minutos, tudo bem, meia hora já é um pouco, 1 hora e meia já é demais, 2 horas, 3 horas, quem fica esperando? Ainda mais nos nossos tempos onde tudo é tão rápido. E este é o risco que nós temos de não estarmos em prontidão. O Senhor nos chama a atenção, deve de ser contínua a vossa prontidão, porque o Senhor chegará quando menos esperarmos. E realmente buscamos estar prontos para este encontro com o Senhor, levamos uma vida, nos esforçamos em levar uma vida para que o Senhor chegue e nos encontre esperando a Ele. Ainda o versículo anterior, o Senhor nos chama a estarmos prontos a fazer o que verdadeiramente conta, com os olhos focados naquilo que ilumina a nossa existência, e que deve de ser Ele, e que deve de ser a Sua palavra, a Sua vontade. E ao dizer também a nós, o Senhor utiliza duas palavras mais adiante, nos demonstra, aliás, estas duas palavras: atenção e vigilância. Estas duas palavras querem indicar: atenção é o oposto de superficialidade e distração. É a capacidade de fixar o olhar sobre o essencial e permanecer tensos a esta realidade essencial. E nós temos estado assim, atentos àquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor demonstra, fala, ilumina. E vigilância. A vigilância é a custódia, o custodiar a atenção. Não se pode estar atento se tem sono pesado. Se falta, então, o quê? A sobriedade de coração e de mente em nossas vidas. Se as coisas nos fazem tornar cansativos, pesados, não colocamos atenção naquilo que verdadeiramente importa, porque tendemos a outras coisas que não aquilo que deveríamos de focar, a vida eterna, a graça de Deus, a sua presença. E o Evangelho hoje encerra falando que o próprio Senhor vai cingir-se, colocar-nos à mesa e passando nos servirá. E chegando meia-noite ou de madrugada, serão felizes se assim os encontrar. O que quer dizer o Senhor com isso? Devemos de encontrar a realidade do banquete, da ceia, que é o momento de intimidade familiar, que também se perdeu em nossos tempos. Com as tecnologias, a correria do trabalho, desde a industrialização, se perde aquele momento em que o estar sentado à mesa se tem intimidade de família. Se demonstra o amor também da família, de uma forma singela, onde todos estão reunidos ali ao redor da ceia na qual estão se alimentando. Então, aqui está a indicar a eternidade, esta intimidade com o Senhor. Não é a questão do banquetear, do alimentar, mas sim do ter intimidade, de viver este eu e tu, que já deve de iniciar com a nossa prontidão na oração nesta vida, na busca de Deus, na busca dos sacramentos. E realmente assim estamos, irmão e irmã. O Salmo 39 e 40 diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Recordemos, uma vez já meditamos este salmo e esta mesma frase. Fazemos com prazer a vontade de Deus?
Ou fazemos reclamando, murmurando, achando que é difícil, que é pesado, que é impossível, que o Senhor exige muito de nós e não fazemos com prazer, tampouco com amor, aquilo que o Senhor nos pede. Se é assim, recordemos que ainda temos que meditar e compreender melhor a vontade de Deus, porque ainda não compreendemos e por isso nos é pesada. E por isso eu falo nos é, porque também me incluo. Algumas vezes, certas coisas parecem impossíveis, difíceis, mas o Senhor, se nós nos deixamos tocar por Ele e entrar na meditação da realidade sobrenatural, nos mostra o como devemos de desejar mais do que tudo realizar a vontade dele em nossas vidas. Por fim, na primeira leitura seguimos com a carta de São Paulo aos Romanos e hoje lemos o capítulo 5º. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Me recordo que já meditamos em um domingo mais profundamente esta leitura. Aqui tenhamos presente, por causa do pecado de um só homem, entrou a morte. Mas São Paulo está dizendo que passou para todos porque todos pecaram. Não existe um só homem que não pecou. Somente Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e sua mãe, Maria Santíssima, Imaculada, concebida sem pecado original. Todos os demais homens pecaram. Todos. Então, por causa disso, sofremos com a morte, e pior do que essa morte, a morte eterna, que é a ausência de Deus. Este é o grande risco. Porém, através de um só homem, também a graça de Deus se derramou sobre nós. De forma gratuita, sim, porque a graça nos é dada de forma gratuita. Mas, mesmo recebida de forma gratuita, devemos de recordar que devo de utilizá-la, não é algo para ficar guardada um pacotinho, escondida e não vivo bem a graça de Deus e não recebo assim a vida que vem de Cristo. É uma ilusão pensar que me é dado de graça e que vou receber a ressurreição sem fazer nada, sem me adequar a Deus, sem viver com Ele, sem viver dele. Não, é necessário viver a santidade que o Senhor nos inspira e nos dá a graça. Continuemos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Recordemos, justiça é cumprir a vontade de Deus, é realizar, é querer que a vontade de Deus seja tudo em mim, como Maria, faça-se em mim a tua palavra. Então, se queremos viver a vida verdadeira, a vida eterna, a vida sobrenatural, necessitamos viver em Cristo Jesus a justiça, que não é a questão de leis, mas a questão de me colocar plenamente em viver a vontade de Deus, seus ensinamentos, a sua graça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. E aqui o que está a indicar São Paulo nestes 2 versículos. Que se a falta de um só acarretou a condenação, porque depois neste todos pecaram, a justiça e a obediência de um só, de Jesus, nos acarreta a justiça de Deus, a graça de Deus. Mas para isso, da mesma forma que nós vivemos o pecado que nos veio de Adão,
e pecamos também como Adão pecou, e de formas talvez piores do que Adão, nós também somos chamados agora a viver de Cristo, pelo batismo que recebemos, pelos sacramentos que recebemos. De qual forma? A obediência que Cristo viveu ao Pai. Entendemos? Porque muitos irmãos não entendem. Muitas, em especial Lutero, qual foi seu erro? Não compreender uma destas coisas. Que é necessário viver, e depois de Lutero, todos que seguiram, é necessário viver na obediência de Cristo. Da mesma forma que nós vivemos antes de conhecermos a Cristo, antes de viver a intimidade com Ele e recebermos a sua graça, no pecado de Adão. Caso contrário, não receberemos a vida eterna. E quanto tem sido a nossa participação e esforço para que a graça de Deus produza fruto em nós? Por fim, porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Aqui está a indicar, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. No mundo, olhemos nesse sentido. Na humanidade enquanto tal, se multiplicou o pecado, em todas as eras. Mas por Cristo superabundou a graça. Então a graça supera o pecado, mas como disse, a graça derramada sobre nós deve de ser usada. Porque se nós não nos abrimos, não deixamos que ela realize sua obra em nós, transforme a nossa vida, nos una verdadeiramente ao Pai, corremos o grande risco de vivermos a multiplicação do pecado e perdermos a vida verdadeira que o Pai nos dá através de Cristo, através de uma vida obediente à sua vontade, através da santidade, como todos os santos viveram. Aí está o segredo. Aí, olhando para os santos, vemos que é possível. É difícil? Enquanto caminhamos no pecado e não buscamos a conversão sincera e não avançamos na vida espiritual, como diz Santa Teresa, no castelo interior ou moradas, nos será difícil, mas conforme nos abrimos e permitimos que a palavra de Deus, os sacramentos, a sua graça age em nós, nós vemos o quanto a graça realmente nos dá a vida verdadeira, inclusive nesta terra. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, aquela que viveu plenamente a graça em sua vida, que interceda por nós e nos ajude a nos abrirmos ao Senhor e assim, abrindo a sua graça, ao seu poder, ao seu amor em nossas vidas, possamos nos deixar transformar pela sua santidade, vivendo cada vez mais tudo aquilo que Ele nos inspira, e estando assim cada vez mais prontos, em prontidão para o encontro com Ele, como servos que esperam o seu Senhor, vivendo plenamente o que Ele nos pede, para que um dia mereçamos entrar na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.